8h08. E olha só, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou na segunda-feira para a publicação no Diário Oficial uma portaria revogando decisão de 2021 do governo de Jair Bolsonaro, que dava uma autorização permanente aos trabalhos no comércio durante feriados. A regra anterior permitia as jornadas de trabalho desde que houvesse um acordo entre patrões e empregados registrado em cláusula no contrato de trabalho. A mudança volta ao entendimento anterior, que estabelece que é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos da Constituição. Desta forma, o Sindicato de Trabalhadores ganha mais poder nas negociações. A decisão vale de forma imediata. Doutor Júlio, como é que o senhor vê essa interpretação? Olha, a proteção ao trabalho é sempre muito importante, né? E políticos, o governo deve sempre levar isso em conta. Trabalho ou feriado, na minha opinião, e aí eu vou além ou aquém do que foi definido pela Câmara, o trabalho aos feriados deve ser uma escolha do empregado, né? Isso traz uma maior, vamos dizer assim, um maior fomento à economia. Eu acho que é importante que o trabalhador possa dialogar com o empregador para que se estabeleça, né? É claro que em acordo, e desde que isso seja interessante para o empregado e pago os seus direitos trabalhistas na forma convencional, na forma que é ditado pela lei. Doutora Diana Fidley, como é que a senhora vê essa mudança aí, né? Como eu disse, o Jair Bolsonaro deixou um decreto e agora se revoga, dando, inclusive, como eu disse, aí, maiores poderes de negociação dos sindicatos. Isso é interessante porque é uma pauta do PT, né? A gente sabe que existe essa proteção maior ao empregado, ao trabalhador, nesse sentido da legislação. O fato é que se nós formos olhar a realidade, nós percebemos que esse princípio aí do direito do trabalho, que fala sobre a primazia da realidade, em muita coisa derruba qualquer tipo de decreto, tá? Então, mesmo porque está previsto aí uma questão principiológica que determina muito mais incidentemente do que muitas vezes a legislação em aspecto amplo, que é onde o decreto entra nessa conceituação. Olha, a questão é que agora o final do ano se aproxima. Há necessidade de alocação de empregados, de trabalhadores em situações extraordinárias. A legislação prevê isso? Sim. Mas nós temos uma modificação também dessa realidade trabalhista, principalmente local. Você me escuta aqui em Goiás hoje, mas talvez se você estiver em Tocantins, você vai entender que por questão do calor, questão do horário, também muda-se essa relação trabalhista. Há a previsão, sim, do retorno dessa contribuição sindical, antes já extinta pelo governo Bolsonaro, e é claro que a revogação desse decreto é como se fosse uma engrenagem funcionando. É o caminhar natural do que vai acontecer nos próximos anos. É preocupante? Você deve me perguntar. Acredito que só o tempo vai dizer. As relações estão modificadas, principalmente por conta da tecnologia. Temos que olhar e acreditar que, pelo menos que é o que o governo prometeu, que vai fazer, a proteção maior, vai voltar a contribuição sindical, essas relações vão ser estreitadas de uma certa forma. Aguardar. Agora, que a gente tem que observar como isso vai ser realizado nos próximos meses, principalmente com a chegada das festividades e da necessidade de locação de novos trabalhadores, isso aí é importante ver.